Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Se você é uma daquelas pessoas que quer começar a ler mais e que inclusive fez a sua resolução de ano novo, colocou lá na listinha ler mais em 2025, este vídeo aqui é para ajudar você. O tema deste vídeo é livros para gostar de ler e foi uma sugestão de uma amiga minha. Aliás, muito obrigada, Cris, eu adorei essa sugestão. E eu separei para essa lista alguns livros que eu achei muito interessantes. Mas antes de começar com a lista propriamente dita, eu queria comentar sobre alguns pontos que podem estar te atrapalhando na sua leitura. Em primeiro lugar, tá uma frase que eu acho que todo mundo já ouviu isso alguma vez na vida, em diferentes formas, mas o significado da frase é sempre o mesmo. Ler é muito difícil. E a verdade é que ler um livro realmente requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de concentração do que assistir um filme, uma série ou coisas assim. Mas se você gosta de assistir filmes, séries, novelas, o que seja, então você pode ser sim um leitor. Como eu disse, ler um livro realmente vai requerer um pouco mais de concentração do que assistir um filme, por exemplo. Mas se o seu objetivo ao assistir esse filme é se entreter, o conteúdo do livro tem exatamente esse propósito. E verdade seja dita, normalmente o conteúdo do livro é muito mais interessante, muito mais aprofundado do que os filmes. O segundo ponto que eu quero comentar é que, às vezes, não é nenhuma coisa que você acha, mas uma coisa que te sugestionaram a acreditar. Isso é uma outra coisa que a gente sempre ouve em diferentes formatos, mas o conteúdo, o significado por trás dessas frases é sempre o mesmo. Que ler é uma coisa de gente arrogante, gente que se acha muito. Talvez isso venha do fato de que para você ler, você precisa meio que abstrair o resto do mundo. Você precisa se concentrar no que você está fazendo e não dá para você ficar lendo e conversando com as pessoas ao redor, como você faria, por exemplo, assistindo uma novela. Então eu acho que veio daí, talvez, ou simplesmente de pessoas que realmente não querem que você leia e aprenda alguma coisa diferente. O fato é que eu já ouvi isso milhares de vezes, de diferentes formas, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Ler é difícil, ler é coisa de gente arrogante. Enfim, isso acaba criando uma sugestão na nossa mente que faz com que a gente meio que se afaste dos livros sem nem perceber. Eu tive uma certa sorte porque na minha família sempre teve gente que leu bastante, então eu acabei entrando no mundo da leitura mesmo ouvindo todas essas sugestões. Mas eu vou admitir uma coisa aqui. Uns anos atrás eu estava lendo A Divina Comédia de Dante Alighieri no trabalho. E aí minha chefe chegou para conversar comigo, ver o que eu estava lendo, e quando eu mostrei ela falou, nossa, não, isso não é pra gente. E eu vou te dizer, eu já estava finalizando o primeiro livro, ele estava quase saindo do inferno, mas o que ela me falou, meio que eu nem percebi na verdade, mas aquilo foi me desanimando, que eu não consegui terminar de ler o livro do inferno. E eu nem tinha percebido isso até conversar com meu pai um tempo depois, que ele veio me perguntar se eu tinha gostado do livro, e eu falei que eu tinha parado, que eu ia terminar, mas que eu tinha parado, e acabei comentando esse comentário da minha chefe. E aí ele olhou pra mim e falou, você é idiota? Meu pai é uma pessoa muito delicada. Você é idiota, se ela não tem capacidade para ler, problema dela, você não tava lendo? Termina. Pois é. Mas, mesmo assim, eu ainda sinto aquele sentimento de culpa toda vez que eu penso nesse livro, porque mesmo assim, faz uns 5, 6 anos e eu não terminei este livro. É uma pena, mas eu só falei desse caso para mostrar o poder da sugestão externa. Então, se faz muito tempo que você quer começar a ler, mas você nunca conseguiu colocar essa ideia em prática, faça uma autoanálise e veja se realmente foi uma questão sua, que você realmente não gostou, se você realmente se empenhou, tentou de todas as formas e não conseguiu, ou se é realmente alguma influência externa que está te impedindo. Agora, tirando isso de lado, para você que já se resolveu completamente e sabe que este ano você vai colocar em prática, você vai se tornar um leitor, mas não sabe muito bem por onde começar, eu vou te dar 2 dicas. A primeira é saber que tipo de assunto te interessa. Eu, por exemplo, gosto muito de ler fantasia, mas eu tenho amigas que não suportam, elas não conseguem conceber o mundo que é criado ali, criaturas e situações e magia, elas realmente não gostam. Então não adianta nada chegar pra elas e falar, nossa, você tem que ler O Senhor dos Anéis, é um livro perfeito. Isso vai ser um horror pra elas, uma tortura, elas talvez nem consigam sair do primeiro capítulo. A leitura precisa ser agradável, ela é um entretenimento também. Acontece que conforme a gente vai lendo muito, a gente acaba entrando em outros ramos ali da literatura que às vezes inicialmente a gente tivesse pensado que nunca ia ler. Eu, por exemplo, achava que nunca ia ler livros de terror e acabei lendo até bastante. Então identifique que tipo de assunto te agrada. Se você gosta de romance, se você gosta de aventura, se você gosta de ficção,
O que quer que seja, eu garanto para você que você vai achar livros bons de cada um desses assuntos. A minha segunda dica é: comece por livros curtos. Uma coisa que eu ouvi, que não faz tanto tempo assim, é que o fato das pessoas não conseguirem ler em grandes volumes desanima, faz com que elas acabem largando os livros pela metade porque elas acham que não estão avançando na leitura. Então a minha dica para você é começar com livros curtos, porque conforme você vai avançando, você vai percebendo que você está quase chegando no fim. E chegar no fim de um livro dá aquele sentimento de vitória que vai te impulsionar para continuar nesse caminho da leitura. Então tá, pensando nisso, para minha lista de hoje eu separei livros curtos. Todos eles têm menos de 300 páginas. E a minha sugestão para você é manter uma meta diária, que sejam 5 páginas, 10 páginas por dia, o que quer que você consiga ler sem se dispersar muito e se perder na leitura, o que der para você, do seu tempo e da sua concentração, para você conseguir chegar ao final do livro. E por que meta diária? Justamente para isso se tornar uma rotina, um costume da sua vida. Então você lendo 10 páginas por dia, se você ler 10 páginas por dia, um livro de 300 páginas, você termina em um mês. Então, além disso se tornar um costume na sua vida, você ainda vai ter aquela sensação de ter terminado um livro inteiro em apenas um mês. E se você acha que ler um livro em um mês é muito tempo, é absurdo, tenha em mente que a média de leitura do brasileiro é 1,5 livro por ano. Então sim, ler um livro por mês é muita coisa, você vai estar sim acima da média só fazendo isso. Mas chega de enrolação, vamos para a lista. A minha primeira sugestão para esta lista é contos. Este daqui é um livrinho de contos de fadas da editora Zahar, que eu adoro, são muito legais. Mas a minha sugestão são contos no geral, porque são histórias curtas, que tem ali 4, 5 páginas em média, mas que são histórias que você pode ler uma história inteira em um dia, por exemplo. Como eles podem ser de temas variados, você pode escolher o que mais te agrada. Tem contos de terror, de ficção, de fadas, enfim, tem vários tipos de contos que vão com certeza entrar no seu gosto. E você também pode escolher ler uma antologia de contos de um determinado autor ou de vários autores diferentes. O que é bom porque você acaba descobrindo vários outros autores e vendo qual que está mais dentro do seu gosto, e aí você pode ir direto numa obra desse autor especificamente. A minha segunda sugestão é crônicas. As crônicas costumam ser textos ainda mais curtos do que os contos. E como elas são baseadas na vida cotidiana, elas podem agradar mais você, por exemplo, que não gosta muito de fantasia ou ficção. E eu vou sugerir aqui o Luiz Fernando Veríssimo, porque, pra mim, ele é o melhor cronista do Brasil. E se você tá procurando um livro pra se acabar de rir, Comédias para se ler na escola é simplesmente perfeito. Então, se você quer uma leitura leve e divertida, este aqui é perfeito. A minha terceira sugestão é para você que gosta de novelas, que fala sobre a vida, tem drama, tem romance, enfim, tem um pouquinho de tudo. E a minha sugestão é A Vida do Livreiro A.J. Thickery, de Gabriele Zevin. Sim, neste caso eu estou indicando este livro especificamente porque é um livro muito gostoso de ler. A história é extremamente emocionante e a forma como ela é narrada é muito direta, é muito fácil de ler. Sem dizer que é um livrinho realmente muito curto. E os personagens são maravilhosos. O AJ é fantástico, a Maya, enfim, você vai se apaixonar pelos personagens e as histórias mesmo que eles contam são incríveis. E só para contextualizar, o livro conta a história do livreiro A.J. Thickery. No começo da história, ele vive sozinho. Ele é viúvo, ele perdeu a esposa muito cedo, de um jeito muito dramático, e ele não conseguiu superar. Ele se tornou uma pessoa muito reclusa, amarga. Ele realmente afasta os outros porque ele não quer contato com ninguém. Acontece que um dia ele sai para caminhar à noite e deixa a porta da loja dele, da livraria, aberta. Na verdade não aberta, só apenas destrancada. Mas foi suficiente para uma coisa totalmente inimaginável acontecer. Alguém deixou um bebê dentro da loja dele. É óbvio que ele procura a polícia para informar do caso, mas como ele vive numa ilha remota, ele teve que ficar com esse bebê, com essa menininha, durante a noite até o pessoal da assistência social ir até ele. Mas quando a assistente social chega na casa dele para pegar a menina, ela se depara com um problema inusitado. O AJ não quer mais deixar a menina ir. E eu tô rindo porque eu acabei lembrando dessa conversa do AJ com a assistente social e foi tudo muito engraçado. O AJ, como eu disse, é uma pessoa muito amarga, mas ele também é uma pessoa muito direta. Então, ele fala o que ele pensa sem se importar com os sentimentos dos outros. De qualquer forma, ele acaba conseguindo adotar a Maya e, obviamente, a vida dele muda, vira de cabeça para baixo. A começar pelo simples fato de que, morando numa ilhazinha pequenininha, a notícia de que um bebê foi abandonado numa livraria à noite
obviamente se espalhou muito rápido e as pessoas começaram a ir até lá para ver e xeretar o que estava acontecendo. E como eu disse, o AJ é uma pessoa muito franca, muito direta e muito irônica. Então essas interações dele com os vizinhos normalmente acabavam de um jeito bastante interessante. Mas enfim, essa história é realmente muito linda. Eu acho que eu nunca li um livro que me fez rir e chorar da mesma proporção, porque realmente é um livro extremamente emocionante. A minha quarta sugestão é para você que gosta de fantasia, jogos, enfim, coisas um pouquinho mais fora da realidade. E é O Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Eu escolhi o Hobbit porque, além dele ser uma história única, e para quem gosta de fantasia, realmente é muito difícil achar livros que não venham numa série de 5, 10 livros. Enfim, é um pouquinho difícil de achar histórias de volume único. Além do Hobbit ser uma história única, é uma história muito bem escrita. Um dos grandes talentos do Tolkien é justamente fazer com que o leitor veja a imagem que ele está descrevendo. Ele consegue passar detalhes do ambiente, das fisionomias, tudo de um jeito que não fica pesado, não fica enfadonho. Então, apesar do Tolkien ser realmente um carinha bastante prolixo, no Hobbit ele conseguiu usar isso a seu favor. A história ficou leve e interessante. Mas caso você não conheça, o livro conta a história de Bilbo Bolseiro, um hobbit. Os hobbits são criaturas conhecidas por viverem confortavelmente e em paz. E eles não gostam de nada que atrapalhe isso. Acontece que um dia a casa do Bilbo é invadida por um monte de anões. Esses anões têm uma missão: conquistar de volta a montanha em que eles moravam e que foi invadida por um dragão. Os dragões, na verdade, são criaturas extremamente gananciosas. E quando esse dragão viu a montanha de ouro e pedras preciosas que os anões tinham sobre a montanha, ele decidiu conquistar isso para ele. Os anões então perderam sua fortuna, seu lar, mas não esqueceram disso. E eles criaram um plano para voltar lá e conquistar essa montanha. E o Bilbo nem sabia disso, mas ele na verdade tinha sido indicado para participar dessa missão. E esse é o momento da grande virada da vida do Bilbo, que vai passar por todo tipo de situação que nenhum hobbit jamais passou, até aquele momento. Essa história é realmente fantástica. Tem criaturas estranhas, tem ação, tem luta, tem questões de valores e moral, enfim, é uma história muito boa. A minha quinta sugestão é para você que gosta um pouquinho mais de drama, de uma coisa um pouquinho mais angustiante. Frankenstein, de Mary Shelley. E aqui eu estou indicando este livro especificamente porque eu gosto muito dele, é um dos meus favoritos, mas nessa categoria eu poderia colocar vários outros livros clássicos. Eu vou enfatizar o clássico porque, lembra que eu falei no começo sobre as sugestões? Uma das coisas que a gente ouve bastante é justamente as pessoas falando que livros antigos são difíceis de ler, ou mais difíceis de ler. A verdade é que essa é uma das sugestões que me pegam ainda, porque realmente quando eu pego um livro mais antigo eu fico pensando, nossa, será que eu vou ter capacidade para ler? Mas a grande verdade é que eu já li vários livros clássicos e eles não são difíceis de ler. Talvez seja um pouco mais difícil de entender a ambientação, porque a realidade daquela época é bem diferente da realidade de hoje. Ou talvez seja um pouco mais difícil de analisar, porque os conteúdos são um pouco mais profundos. Mas, de fato, se você quiser ler apenas como entretenimento, você pode. Você não precisa fazer uma grande análise sobre o abandono, sobre procurar seu lugar na sociedade. Não precisa fazer nada disso. Você pode simplesmente ler como entretenimento. E se o problema é a ambientação, muitas das edições mais novas trazem notas de rodapé explicando um ou outro ponto ali do livro. Então, se essa sugestão de que é difícil ler livro clássico entrou na sua cabeça, eu vou te dizer que você pode jogar lá fora e pegar uma edição mais nova que vai te ajudar bastante. Mas falando sobre Frankenstein especificamente, caso você não conheça, este livro conta a história do Dr. Frankenstein, um jovem que decidiu brincar de Deus. Um dia ele simplesmente decidiu tentar criar uma nova criatura, dar vida a uma nova criatura. E aí ele saiu pelos cemitérios pegando partes de vários corpos e juntando todas elas em um único ser. Por algum milagre ou castigo, esse experimento deu certo, ele realmente criou vida. Mas aí depois de fazer tudo isso, o nosso jovem doutor ficou simplesmente estarrecido com isso. Ele não esperava que depois de cavar covas, juntar, costurar partes, fazer um monte de experimento, aquilo fosse dar certo e a criatura que ele tentou criar realmente ganhasse vida. Ele ficou tão perplexo com essa situação que aconteceu do nada e ficou tão enojado com essa criatura que não devia existir de jeito nenhum, que ele tomou uma atitude muito sábia. Ele teve um colapso nervoso. Então, enquanto ele estava de cama rezando para que alguém ou alguma coisa resolvesse o problema que aconteceu do nada, a criatura que fugiu com a reação dele, se assustou e fugiu, estava no mundo tentando achar o seu próprio lugar ali. Eu sei que essa história é muito conhecida, Frankenstein virou um personagem da cultura pop,
mas a história que a gente vê nos cinemas é muito diferente da história do livro. E é por isso que eu não quero falar muito, porque eu acho que se você não leu o livro, mas você gosta desse tipo de história, você devia ler este aqui, porque este livro aqui é muito, muito, muito bom. É sério, depois que eu li, e enquanto eu tava lendo, na verdade, eu ficava criando teorias e fazendo análise dos próprios personagens, das ações que eles tomaram e como uma ação um pouquinho diferente poderia ter mudado todo o rumo dessa história. Enfim, é uma história muito gostosa de ler, mas também é uma história que vai mexer muito com o seu emocional. E a minha última sugestão é para você que adora romance, que é dorameira. Se você é dorameira, você precisa muito ler Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Sim, se você gosta de romance, eu estou indicando especificamente para você ler Orgulho e Preconceito. Isso porque Orgulho e Preconceito virou um padrão de histórias de romance. Quando eu digo padrão, eu quero dizer desde o mocinho, o Sr. Darcy foi inspiração para tantos personagens que é impossível você não ter assistido, seja num filme, numa novela ou num dorama. Você com certeza já assistiu algum filme, alguma coisa na TV que foi inspirada em Orgulho e Preconceito. E Orgulho e Preconceito revolucionou tanto a literatura que mesmo na época que ele foi publicado pela primeira vez, teve um grande rebuliço na sociedade. Muitas pessoas, inclusive, atacaram a autora, mas hoje os livros dela são um grande relato histórico pra gente. Isso porque os livros daquela época romantizavam muito as interações sociais, a sociedade no geral. Então você tinha as pessoas da alta classe sendo retratadas como pessoas muito direitas, nobres, né? E as pessoas mais pobres como pessoas sujas, pessoas que de caráter mais duvidoso. Enfim, tinha toda essa distinção. Já a Jane Austen retratou exatamente o que era a sociedade naquela época. Então ela é um registro histórico pra gente. Graças a ela, a gente tem mais noção do que era realmente os encontros sociais e as interações entre classes diferentes. E eu sei que eu tô com este livrão aqui, você deve estar pensando, mas você não disse que ia indicar livros com menos de 300 páginas? Pois é que este volume aqui tem 7 histórias, mas Orgulho e Preconceito tem cerca de 200 páginas. Nesta edição, pelo menos, eu acredito que tenha até menos de 200 páginas. Então, acredito que numa versão brasileira também tenha por volta de 200, 300 páginas no máximo. De qualquer forma, caso você não conheça, Orgulho e Preconceito conta a história de Elizabeth Bennet, a segunda filha de uma família de 5 filhas. Um dia chega no povoado onde ela mora um senhor muito rico. E é óbvio que a mãe dela, tendo 5 filhas para casar, ficou bastante interessada nisso. Esse senhor, o Sr. Bingley, é um senhor muito simpático e solteiro. Mas ser rico e solteiro não importa, o importante é que ele é simpático. As pessoas do povoado ficam polvorosas porque um dia ele volta com as irmãs e mais um amigo, também rico e também solteiro. A mãe da Lizzie fica super feliz com isso e faz de tudo que ela pode para colocar as filhas em evidência. E numa conversa entre o Sr. Bingley e o Sr. Darcy, o amigo que veio passar uma temporada com ele, o Sr. Bingley elogia essas filhas da senhora Bennet. E é nesse momento que o Sr. Darcy mostra a personalidade dele, falando exatamente o que ele achou dessa família, especificamente da Elizabeth. Infelizmente a Lizzie ouve e a partir daí a relação entre os dois azeda bastante. Se eu tivesse que escolher o melhor romance que eu já li na minha vida, eu diria que foi Orgulho e Preconceito. Porque a forma como os personagens são retratados, todos eles, não só a Lizzie e o Sr. Darcy, mas a forma como a autora consegue passar cada uma das personalidades das irmãs, e a forma como eles se relacionam, e a forma como o relacionamento entre a Lizzie e o Sr. Darcy vai se desenvolvendo, é tudo muito perfeito, tudo tem seu passo, tudo tem seu porquê. Não tem nada forçado, as coisas vão acontecendo no ritmo que tem que acontecer. Sem dizer que eu adoro o Sr. Darcy, sou apaixonada por ele, é um dos meus mocinhos favoritos. E a Lizzie também é um encanto. Não que ela seja boazinha, tá? Ela não tem nada daquela mocinha complacente que tenta ajudar todo mundo e fazer as coisas se ajeitarem, sabe? Fazer as pessoas fazerem as pazes. Ela não tem nada disso. Ela fala o que ela pensa e ela não tem medo nenhum de enfrentar as pessoas que estão, inclusive, acima dela. Se você quer um livro de romance para se encantar, é este aqui. E é isso, essa foi minha lista de livros para gostar de ler, com algumas dicas para você que tá pensando em começar a ler, mas acha que não é para você. Espero que esse vídeo tenha tirado essa ideia da sua cabeça e que você se torne um grande leitor. Inclusive, se esse é seu caso, me conta nos comentários qual vai ser o primeiro livro que você vai ler. Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, me dá um joinha e se inscreve no canal, hein? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijo, até o próximo vídeo.